Livro de Jeremias, capítulo 7. Jeremias fala no templo. O Senhor deu outra mensagem a Jeremias. Vá à entrada do templo do Senhor e proclame esta mensagem ao povo. Ó Judá, ouça esta mensagem do Senhor. Escutem, todos vocês que adoram neste lugar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês abandonarem os seus maus caminhos, deixarei que fiquem em sua própria terra. Não se deixem enganar por aqueles que lhes fazem falsas promessas e repetem: o templo do Senhor está aqui, o templo do Senhor está aqui. Contudo, só terei misericórdia se vocês abandonarem os seus pensamentos e atos perversos e começarem a tratar uns aos outros com justiça. Se pararem de explorar os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, se pararem de cometer homicídio e se deixarem de prejudicar a si mesmos ao adorar outros deuses, então permitirei que fiquem nesta terra que há muito tempo dei aos seus antepassados para sempre. Não se deixem enganar por falsas promessas e conversas inúteis. Acreditam mesmo que podem roubar, matar, cometer adultério, mentir e queimar incenso para Baal e para todos os seus outros novos deuses e depois vir aqui, se apresentar diante de mim em meu templo e dizer: estamos seguros, para depois voltar a praticar todas estas coisas detestáveis. Vocês mesmos não reconhecem que este templo, que leva o meu nome, se transformou num esconderijo de ladrões? Certamente vejo todo o mal que acontece nele. Eu, o Senhor, falei. Agora vão a Siló, o primeiro lugar onde coloquei a tenda que levava o meu nome. Vejam o que fiz ali por causa da perversidade do meu povo, os israelitas. Enquanto vocês praticavam essas maldades, diz o Senhor, eu lhes falei repetidamente, mas vocês não quiseram ouvir. Eu os chamei, mas vocês se recusaram a responder. Portanto, assim como destruí Siló, agora destruirei este templo que leva o meu nome, este templo no qual vocês confiam, este lugar que dei a vocês e aos seus antepassados. Expulsarei vocês da minha presença e os enviarei para longe, como fiz com os seus parentes, o povo de Israel. A idolatria persistente de Judá. Jeremias, não interceda mais por este povo, não chore, nem faça orações por ele, e não suplique para que eu os ajude, pois não os ouvirei. Não vê o que fazem nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Veja como as crianças juntam lenha e os pais acendem fogo para os sacrifícios. Veja como as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a Rainha dos Céus. Além disso, apresentam ofertas derramadas para outros deuses. Tenho razão para estar tão irado. Acaso é a mim que eles prejudicam? Perguntou o Senhor. Na verdade, prejudicam a si mesmos, para a sua própria vergonha. Portanto, assim diz o Senhor soberano, derramarei a minha ira ardente sobre este lugar. Os seus habitantes, seus animais, suas árvores e suas colheitas serão consumidos pelo fogo da minha ira, que ninguém pode apagar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Peguem os seus holocaustos e demais sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei os seus antepassados do Egito, não eram ofertas e holocaustos que eu queria deles. Esta foi a minha ordem. Obedeçam ao que digo, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Façam o que ordeno, e tudo lhes irá bem. O meu povo, porém, não me deu ouvidos. Continuam a fazer o que queriam e a seguir os desejos teimosos do seu coração perverso. Andaram para trás, em vez de avançar. Desde o dia em que os seus antepassados saíram do Egito até agora, continuo a enviar os meus servos, os profetas, dia após dia.
O meu povo, porém, não me deu ouvidos. Foram ainda mais teimosos e desobedientes do que os seus antepassados. Diga-lhes tudo isso, mas eles não escutarão. Anuncie estas advertências, mas eles não responderão. Diga-lhes: esta é a nação que não obedece ao Senhor, seu Deus, e não quer ser ensinada. A verdade já não existe no meio deles, desapareceu dos seus lábios. Raspem a cabeça em sinal de luto e chorem nos montes, pois o Senhor rejeitou e abandonou esta geração que provocou a sua ira. O Vale da Matança. O povo de Judá pecou diante dos meus olhos, diz o Senhor. Colocaram ídolos detestáveis no templo que leva o meu nome e o contaminaram. Construíram santuários idólatras em Tofete, no vale de Ben-Himom, e ali sacrificaram os seus filhos e filhas no fogo. Jamais ordenei tamanha maldade, nunca me passou pela mente. Portanto, tenham cuidado, diz o Senhor, pois está chegando o dia em que não se chamará mais Tofete, nem de Vale de Ben-Himom, mas Vale da Matança. Sepultarão corpos em Tofete, até não haver mais lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento para os abutres e os animais selvagens, e não restará ninguém para espantá-los. Acabarei com os cânticos alegres e com o riso nas ruas de Jerusalém, e já não se ouvirão as vozes felizes dos noivos e das noivas nas cidades de Judá. A terra ficará inteiramente desolada. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, os inimigos abrirão as sepulturas dos reis e dos oficiais de Judá, e os túmulos dos sacerdotes, dos profetas e dos habitantes de Jerusalém. Espalharão os ossos no chão, diante do sol, da lua e das estrelas, os deuses que o meu povo amou, serviu, buscou e adorou. Os seus ossos não serão recolhidos nem sepultados outra vez, mas ficarão espalhados no chão como esterco. E o povo que sobreviver dessa nação perversa preferirá a morte do que viver nos lugares para onde os enviarei. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O engano dos falsos profetas. Jeremias, diga ao povo, assim diz o Senhor. Quando uma pessoa cai, não se volta a levantar. Quando descobre que está no caminho errado, não dá meia volta. Então por que é que este povo de Jerusalém continua o seu caminho e se recusa a voltar? Apegam-se firmemente às suas mentiras e não querem retornar. E escuto as suas conversas e não ouço uma só palavra verdadeira. Acaso alguém está arrependido da sua maldade? Alguém diz, que coisa terrível eu fiz? Não, todos correm pelo caminho do pecado, velozes como cavalos galopeando para a batalha. Até a cegonha que voa pelos céus sabe a época de migrar, assim como a rolinha, a andorinha e o gru, todos voltam no tempo certo a cada ano. O meu povo, contudo, não conhece os decretos do Senhor. Como podem dizer, somos sábios, pois temos a lei do Senhor, se os seus mestres a distorcem, escrevendo mentiras? Esses mestres sábios serão envergonhados e cairão na armadilha da sua insensatez, pois rejeitaram a palavra do Senhor. Afinal, será que são mesmo tão sábios? Entregarei as suas esposas a outros e darei os seus campos a estranhos, desde o mais humilde até o mais importante. A sua vida é dominada pela ganância. Até os meus profetas e sacerdotes agem desse modo. São todos impostores. Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma. Acaso se envergonham da sua conduta detestável? De maneira nenhuma.
nem sabem o que é vergonha. Portanto, estarão entre os que caírem no massacre. Ficarão arruinados quando eu os castigar, diz o Senhor. Certamente os consumirei. Não haverá mais colheita de figos nem de uvas. As suas árvores frutíferas morrerão. Tudo o que lhes dei, em breve acabará. Eu, o Senhor, falei. Então o povo dirá: por que é que devemos ficar parados, esperando? Venham, vamos para as cidades fortificadas e morramos ali, pois o Senhor, nosso Deus, decretou a nossa destruição e nos deu um cálice de veneno para beber, pois pecamos contra o Senhor. Esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos tempo de cura, mas só encontramos terror. Desde a terra de Dan ao norte, pode-se ouvir o bufar dos cavalos de guerra dos inimigos, o relinchar dos seus garanhões faz a terra tremer. Venham para devorar a terra e tudo o que nela há. Tontas cidades com os seus habitantes, enviarei essas tropas inimigas entre vocês. Serpentes venenosas que ninguém consegue encantar. Elas os morderão e vocês morrerão. Eu, o Senhor, falei. Jeremias chora por Judá. A minha tristeza não tem cura, o meu coração está enfermo. Escutem o choro do meu povo, pode-se ouvi-lo por toda a terra. Acaso o Senhor abandonou Sião? O seu rei não está mais ali? Por que é que provocaram a minha ira com ídolos esculpidos e os seus inúteis deuses estrangeiros? Diz o Senhor. O povo se lamenta, a colheita chegou ao fim, o verão acabou, e no entanto não estamos salvos. Sofro com a dor do meu povo, lamento e sou tomado de tristeza. Não há remédio em Gileade, não há médico ali. Por que é que não há cura para as feridas do meu povo? Capítulo 9. Quem dera a minha cabeça fosse uma represa e os meus olhos uma fonte de lágrimas. Choraria dia e noite pelo meu povo que foi massacrado. Quem dera pudesse ir para bem longe, morar numa cabana no deserto e me esquecer do meu povo, pois são todos adúlteros, um bando de traidores. Julgamento pela desobediência. O meu povo curva a língua como um arco para disparar mentiras. Não querem defender a verdade, vão de mal a pior e não me conhecem, diz o Senhor. Cuidado com o seu amigo, não confie nem mesmo em seu irmão, pois irmão engana irmão e amigo calunia amigo. Todos trapaceiam e mentem, ninguém diz a verdade. Com língua experiente contam mentiras, cansam-se de tanto pecar. Amontoam falsidade sobre falsidade e se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam, eu os purificarei e os provarei, como se faz com o metal. Que mais posso fazer com o meu povo? Pois a sua língua dispara mentiras como flechas envenenadas. Falam palavras amigáveis aos seus vizinhos, enquanto no coração tramam matá-los. Acaso não devo castigá-los por isso? Diz o Senhor. Não devo vingar-me de uma nação como esta? Chorarei pelos montes e lamentarei pelas pastagens no deserto, pois estão desolados e sem vida. Não se ouve mais o mugido do gado, e as aves e os animais selvagens fugiram. Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas, e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. Quem é sábio o bastante para entender todas estas coisas? Quem foi instruído pelo Senhor para explicá-las? Por que é que a terra foi arruinada de tal modo que ninguém tem coragem de passar por ela? O Senhor responde: isso aconteceu porque o meu povo abandonou a minha lei. Não quiseram
obedecer às minhas instruções. Em vez disso, seguiram os desejos teimosos do seu coração e adoraram imagens de Baal, como os seus antepassados lhes ensinaram. Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ouçam, eu os alimentarei com amargura e lhes darei veneno para beber. Eu os espalharei por todo o mundo, até lugares que nem eles, nem os seus antepassados ouviram falar. Mesmo lá, eu os perseguirei com a espada, até que os tenha destruído por completo. Pranto em Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem tudo isso e chamem as mulheres que pranteiam. Mandem trazer aquelas que choram em funerais. Venham depressa, comecem a lamentar. Que os seus olhos se encham de lágrimas. Ouçam o pranto desesperado do povo de Sião. Estamos arruinados. Que humilhação! Temos de deixar a nossa terra, pois as nossas casas foram destruídas. Ouçam, mulheres, as palavras do Senhor. Abram os ouvidos para o que Ele tem a dizer. Ensinem as filhas a prantear. Ensinem umas às outras a lamentar. Pois a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossas mansões. E exterminou as crianças que brincavam nas ruas e os jovens que se reuniam nas praças. Assim, diz o Senhor: corpos ficarão espalhados pelos campos, como montes de esterco, como feixes de cereal depois da colheita. Não restará ninguém para enterrá-los. Assim, diz o Senhor: que o sábio não se orgulhe da sua sabedoria, nem o poderoso do seu poder, nem o rico das suas riquezas. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que castigarei todos, tanto circuncidados como incircuncisos, os egípcios, os edomitas, os amonitas, os moabitas, os povos que vivem no deserto, em lugares distantes, e até mesmo o povo de Judá. Pois como todas estas nações, o povo de Israel também tem o coração incircunciso.